Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Em vez de só olhar os números de fechamento, vamos tentar investigar o que está por trás deles. A ideia é examinar os dados de várias empresas da Bolsa Brasileira para entender as histórias que eles contam, né? Principalmente aquelas que não são tão óbvias. Exatamente. Ver como um dividendo que parece espetacular, pode ser uma miragem, ou como o rótulo de empresa cíclica, às vezes não se sustenta. Isso. E por que a paciência, no fim das contas, pode ser a melhor ferramenta? Para começar, vamos pegar um nome bem conhecido do setor de seguros, a Caixa Seguridade. Ótimo. Ponto de partida. As informações que a gente levantou indicam que ela não está exatamente uma pechincha, mas tem um preço que é considerado razoável. E essa palavra, razoável, é a chave. Não quer dizer que é a maior barganha da Bolsa, mas que a cotação atual parece fazer sentido com o que a empresa entrega. Certo. Nossos estudos apontam para um preço que gira em torno de 10 vezes o lucro que a empresa deve gerar no próximo ano. 10 vezes o lucro? De forma simples, é como se o investidor levasse 10 anos para reaver o valor investido só com os lucros, o que é um múltiplo justo para o setor. E isso se traduz em dividendos de quanto, mais ou menos? Aí o potencial fica em aproximadamente 8% ao ano, com a vantagem de serem pagos trimestralmente, o que agrada muito quem busca um fluxo de renda, né? Ah, sim, o pagamento trimestral ajuda bastante no planejamento. E sobre o preço-teto, as análises mencionam um valor de R$ 18. Isso. O preço-teto, que é basicamente o preço máximo que faria sentido pagar pela ação mantendo uma margem de segurança, estaria nessa casa dos R$ 18. E hoje ela está cotada a quanto? Recentemente, tem ficado perto dos 16, então ainda existiria um espaço. Mas o ponto fascinante aqui é o histórico do papel. O comportamento dela. Exato. Ela costuma ter quedas de 15% a 20% a partir dos seus picos. Quem teve paciência, por exemplo, conseguiu comprar a ação na faixa dos R$ 13 não muito tempo atrás. Ah, uma condição bem mais atrativa. Bem mais. Isso reforça a ideia de que a paciência é uma virtude nesse mercado. Sem dúvida. Esperar esses recuos parece ser uma estratégia bem mais inteligente. Agora, mudando de assunto, de uma estratégia de renda para algo que causou um verdadeiro alvoroço, o anúncio da Grendene. Ah, esse deu o que falar. Um dividendo extraordinário que realmente chamou a atenção, né? Com certeza. E o que pressiona é a magnitude. Não é uma bonificação ou um dividendo pequeno. A gente está falando de um pagamento extraordinário de R$ 1,90 por ação. R$ 1,90 é bastante coisa. E esse valor vai ser distribuído em 4 parcelas ao longo de 2026. Em janeiro, março, junho e setembro. Se a gente calcular isso sobre a cotação atual, dá um retorno de quanto? Aí que tá. Dá um retorno de cerca de 20%. Só com esse pagamento extra. 20%? E isso sem contar os dividendos normais, certo? Exatamente. Isso é o bônus. Somando os proventos regulares, quem compra as ações agora pode ter um retorno total, entre valorização e dividendos, na casa de 26% a 28% até o final do próximo ano. É um rendimento muito, muito expressivo. Muito. Mas um retorno de quase 30% em um ano parece bom demais, né? Qual o risco aqui? Isso não quer dizer que a empresa está se desfazendo de um caixa que poderia usar para crescer ou para se proteger numa crise. Essa é a pergunta central. A decisão de distribuir um dividendo tão grande geralmente indica que a gestão não vê, no curto prazo, projetos de expansão que gerariam um retorno maior do que devolver o dinheiro para o acionista. Faz sentido. Para uma empresa madura como a Grendene, isso pode ser a decisão correta. O risco, como você apontou, é a empresa ficar com menos pólvora na agulha para aproveitar oportunidades ou para atravessar um período mais difícil. É um trade-off, então. Exato. A certeza de um retorno robusto agora contra o potencial de crescimento no futuro. É onde eu posso tornar a eficiência da gestão e alocar o capital. Essa ideia de consistência me leva a um debate clássico. A MAHLE, que o pessoal conhece mais como Metal Leve, Sei. ela é frequentemente rotulada como uma empresa cíclica, totalmente dependente dos altos e baixos da economia.
Mas os dados que a gente vê contam uma história bem diferente. Conta uma história completamente oposta, na verdade. Chamar a Mahle de cíclica é um equívoco bem comum. Por quê? Historicamente, o desempenho dela se assemelha mais a um relógio suíço do que a uma montanha russa, sabe? As receitas e os lucros são extremamente consistentes. Sério? Para se ter uma ideia, a empresa nunca registrou prejuízo na sua história. O único declínio relevante na receita foi durante o auge da pandemia, algo que afetou, praticamente todo mundo. Mas se ela é tão consistente, por que o mercado insiste nesse rótulo de cíclica? O que os céticos estão vendo? Acho que o rótulo vem do setor, autopeças. O setor automotivo é, por natureza, muito cíclico, né? Venda de carro novo sobe e desce com a confiança do consumidor, juros. Claro. O mercado, por associação, coloca a Mahle no mesmo barco. Mas essa visão é simplista. Ignora o modelo de negócio dela. Uma parte enorme da receita da Mahle vem do mercado de reposição de peças. Ah, o pós-venda. Exato. As pessoas podem adiar a compra de um carro novo, mas não podem adiar o conserto do motor do carro que já tem. Essa resiliência é o que os números mostram. Se você colocar o gráfico de receita da Mahle do lado de uma empresa cíclica de verdade, como a Petrobras, a diferença é gritante. Essa resiliência da Mahle é impressionante, uma geradora de caixa consistente. Mas nem todo investidor busca só consistência, muitos querem crescimento explosivo. Claro. E nesse quesito é impossível eu falar da Equatorial Energia. A história de crescimento deles parece quase ficção. É um caso de estudo. Desde a estreia na Bolsa, o IPO, em 2006, o retorno para o acionista foi espetacular, superando 3.000%. 3.000%, é um número absurdo. Absurdo! A cotação ajustada, considerando tudo, foi de mais ou menos R$1 para os atuais R$36. A empresa cresceu em média 20% ao ano. Uau! É o exemplo clássico de uma companhia que cria valor, com uma gestão de excelência, comprando ativos de distribuição que estavam mal administrados e transformando eles em operações super eficientes. Entendi. Então, para o investidor da Equatorial, a tese não é receber um aluguel da empresa com dividendos, mas sim ser sócio de uma máquina de comprar e melhorar outros negócios. Precisamente. O ganho está na valorização da cota no longo prazo, é isso? Exatamente. As expectativas precisam estar alinhadas. Quem busca a Equatorial para receber dividendos gordos vai se decepcionar. O dividend yield, historicamente, fica na faixa de 2 a 3%. Bem baixo. Todo o lucro excedente é reinvestido na expansão. O foco é 100% no crescimento. Fica claro que cada empresa tem um perfil. E falando em números que podem enganar, o caso da Vulcabras é emblemático. Os dados mostram dividend yield de 27%. À primeira vista parece a oportunidade do século, mas quando a gente abre o capô, a história é outra, né? É quase uma armadilha para o investidor desatento. Esse yield de 27% é uma fotografia do passado. A data para ter direito a esses proventos já passou. Ah, então quem compra hoje não recebe? Não recebe esse valor. Olhando para frente, o que se espera de dividendo recorrente, o normal da empresa, fica na casa dos 8%. É um bom número, mas muito longe dos 27% da manchete. E tem mais distorção, não tem? Tem. O indicador de preço-lucro, PL, também está enganoso. Olhando o número cru, parece que a empresa está sendo negociada a 5 vezes o lucro, o que seria extremamente barato. Mas não é isso. Não. Esse lucro foi inflado por créditos fiscais não recorrentes, eventos que não vão se repetir. Se a gente fizer o ajuste, o PL real da operação estaria entre 9 e 10. Ainda é um preço atrativo, mas não a pechincha que parecia. Exatamente. Uma lição valiosa sobre ir além da primeira página do relatório. Totalmente. E essa necessidade de olhar os detalhes me lembra da agitação recente com a CEMIG. O mercado pareceu entrar em pânico com uma pequena queda, mas, em perspectiva, a história é bem menos dramática. Muito menos. A queda recente, do pico até a mínima, foi de aproximadamente 7%. No universo da Bolsa, isso é uma oscilação normal. E para o padrão da CEMIG? Para a CEMIG é praticamente insignificante. Em momentos de estresse de verdade, de crises sérias, a CEMIG já teve quedas de 30%, 40%, até 60%. Nossa! Olhando o quadro maior, nos últimos 10 anos,
O retorno total da CEMIG pro acionista, somando valorização e todos os dividendos, foi de 700%. 700%? Colocando esse número na mesa, uma queda de 7% realmente perde o drama. Por que o mercado reage de forma tão exagerada a uma oscilação tão pequena? É o foco excessivo no curto prazo. Muita gente opera olhando o gráfico do dia, da semana, e qualquer movimento negativo gera uma reação de venda em cascata. O efeito manada. Exato. Quem investe com visão de longo prazo tende a ver essas pequenas quedas mais como ruído do que como um problema real. Essa reação exagerada me leva a outro comportamento curioso. O que a gente vê em anúncios de dividendos, como no caso recente da BB Seguridade. Ah, sim. A ação tá lá, parada R$ 31, pouco interesse. A empresa anuncia um dividendo, a ação dispara para R$ 35,50 e de repente todo mundo quer comprar. O que explica isso? É uma armadilha comportamental clássica, impulsionada pelo medo de ficar de fora, o famoso FOMO. Certo. No caso da BB Seguridade, a proposta é de um dividendo de R$ 2,55 por ação. Com ajuste pela Selic até o pagamento, esse valor deve chegar a R$ 2,60. E quando pagam? A data para ter direito vai ser divulgada em 9 de fevereiro do próximo ano, e o pagamento deve ocorrer entre o final de fevereiro e o início de março. Então as pessoas compram mais caro, reduzindo o retorno do dividendo, só para não perder o anúncio. Mas qual é o risco real aí, além de pagar mais caro? O risco é olhar só para o próximo pagamento e ignorar o futuro. As projeções para 2026, por exemplo, indicam uma possível redução nos lucros da BB Seguridade. Menos lucro, menos dividendos. Consequentemente. Então, quem compra ação no topo, motivado só por esse dividendo, pode se frustrar lá na frente. O ideal teria sido comprar a R$ 31 antes do alvoroço, com uma visão de mais longo prazo. Certo, cobrimos vários casos em profundidade. Agora temos uma lista de outras empresas que geraram dúvidas. Vamos tentar aplicar essa mesma lente para elas, começando com a Irani e o gigante Banco Itaú. Claro. Para a Irani, a análise sugere que, na faixa de preço atual, perto dos R$ 8, a empresa parece barata. Ela atua no setor de papel e embalagens, que tem seus ciclos, mas a avaliação parece descontar um cenário pessimista demais. Ok. E o Itaú? Mesmo depois da alta forte, ainda faz sentido? Ainda parece fazer sentido sim. Ele ainda negocia múltiplos interessantes, cerca de 8 vezes o lucro, e continua apresentando um crescimento sólido, acima de 10% ao ano. E os dividendos? O potencial é superior a 8% ao ano, o que é excelente. O ponto de atenção é o timing. O Itaú fez um pagamento muito grande recentemente e o próximo de magnitude parecida só deve acontecer em fevereiro de 2027. Ah, então o fluxo não é constante nesse nível. Não, tem um grande pagamento a cada 2 anos, complementado por pagamentos mensais. O investidor precisa ter essa consciência. Interessante. Agora, vamos para duas empresas em mundos opostos. A Ferbasa e a SEB, a Companhia Energética de Brasília. Exato, são os dois extremos. A Ferbasa é uma empresa de altíssima qualidade, mas que está passando por um momento de mercado péssimo. O preço das ferroligas, seu principal produto, está muito baixo. E isso afeta direto o resultado. Direto. Ela parece barata, mas é um investimento que exige uma paciência gigantesca e estômago para a volatilidade. Não é raro ver a ação cair 50%. Não é para qualquer perfil. Entendi. Na Ferbasa, a aposta na recuperação do setor, sabendo que vai ser turbulento, e a SEB. A SEB é o oposto. É uma história de sucesso de turnaround. A empresa se reestruturou, melhorou muito a eficiência e a ação subiu mais de 80% só neste ano. Uau! O problema é que, com essa alta toda, ela parece ter ultrapassando o seu preço justo. A euforia pode ter ido longe demais e agora o risco de comprar no topo é considerável. É o risco de chegar atrasado na festa. Para fechar, temos a Auren Energia, que também gerou preocupação, mas por outro motivo. Dívida. Sim, o ponto de alerta na Auren é a alavancagem financeira. Ela está elevada. A dívida é quase 5 vezes maior que a geração de caixa operacional anual dela, o EBITDA. 5 vezes? É. Isso significa que a empresa precisa de quase 5 anos de todo o seu caixa operacional só para pagar o que deve. Um nível de endividamento assim acende uma luz amarela.
Isso limita muito a capacidade de distribuir dividendos, imagino. Limita tudo. A capacidade de investir e principalmente de distribuir bons proventos no curto prazo. Isso toca num ponto crucial, aquela tentação de comprar mais na queda para baixar o preço médio. Por que essa estratégia é tão perigosa, especialmente em casos como o da Auren? Essa estratégia é perigosa porque, em 90% dos casos, ela transforma um problema pequeno num problema grande. Se uma ação está caindo por fundamentos fracos, como dívida alta, comprar mais só aumenta sua exposição a um ativo problemático. Você está aprofundando a buraco. Exatamente. Fazer preço médio só faz sentido em empresas de altíssima qualidade que estão caindo por pânico geral do mercado, e não por problemas específicos dela. No caso da Auren, os fundamentos hoje exigem mais cautela do que aportes. Analisando todos esses casos, de Caixa Seguridade a Auren, alguns padrões ficam muito claros, né? Vimos a diferença entre um preço justo e uma barganha, o risco de se deixar levar por números de manchete. Perfeito. E o perigo de um dividendo extraordinário que pode mascarar o futuro, ou de questionar rótulos como cíclico. No fim, os fundamentos contam a história real. E cada exemplo ilustra um papel diferente que uma ação pode ter na carteira, né? Exatamente. Caixa Seguridade pode ser para renda estável, Equatorial para crescimento, Ferbasa para uma aposta de recuperação que exige paciência. Entender essa função é tão importante quanto analisar os números. Define o seu horizonte de tempo e o que esperar de cada investimento. Isso. Não dá para comprar Equatorial esperando dividendos mensais, nem Ferbasa esperando tranquilidade. Isso nos deixa com uma reflexão final. Em um mercado tão obcecado com a notícia do próximo minuto, a cotação do próximo dia, será que a maior vantagem competitiva de um investidor não é simplesmente a capacidade de desligar o ruído? Este é um resumo sobre a situação atual de algumas ações na Bolsa Brasileira. De acordo com estudos recentes de mercado, vamos analisar o cenário para empresas importantes, focando em preços, dividendos e perspectivas que podem ser cruciais para a tomada de decisão. Primeiro, oportunidades em dividendos com Grendene e BB Seguridade. A Grendene, a GRND3, anunciou dividendos extraordinários de R$ 1,90 por ação. Isso representa um retorno de 20% sobre a cotação atual. O pagamento será feito em 4 parcelas lá em 2026. Já a BB Seguridade, BBSE3, tem uma proposta de dividendos de R$ 2,55 por ação, que, com ajuste da Selic, pode chegar a R$ 2,60. Isso dá um retorno de 7,3% na cotação atual. A data para ter direito ao dividendo será divulgada em 9 de fevereiro. Mas, fico alerta, há uma expectativa de redução nos lucros e dividendos da empresa para 2026. Segundo ponto, a diferença entre crescimento e preço justo, com a Equatorial e a Caixa Seguridade. A Equatorial, EQTL3, é uma empresa focada em crescimento. Desde o seu IPO em 2006, entregou mais de 3.000% de retorno. Por isso, não é uma ação para quem busca dividendos, pois seu rendimento histórico é baixo, entre 2% e 3%. Agora, a Caixa Seguridade, a XCSE3, está num patamar de preço considerado razoável. Ela negocia 10 vezes o lucro projetado e pode pagar cerca de 8% em dividendos. E segundo as análises, o preço teto para ação é de R$ 18. Por último, vamos analisar risco e ciclo de mercado com a Mali e a Ferbasa. A Mali, LEV3, embora muitos a vejam como cíclica, seus dados mostram o contrário. A empresa tem um histórico de receitas consistentes e lucros crescentes, com apenas uma queda pontual durante a pandemia. Já a Ferbasa, FESA4, é uma empresa cíclica que passa por um momento ruim. O preço do seu principal produto, as ferroligas, caiu. Ela é considerada barata, mas exige muita paciência do investidor, pois seus resultados dependem de fatores globais e podem demorar a melhorar. Em resumo, a análise aponta oportunidades tanto em dividendos quanto em crescimento, mas reforça a necessidade de avaliar o perfil de cada empresa e os riscos do ciclo de mercado. E só um lembrete: esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, a bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.